eu foquei mais no equilíbrio físico, não é desmerecendo as outras instâncias, mas é para começar de algum ponto. E entendendo a necessidade e a imperiosidade e o fundamental de se equilibrar o físico, porque ele vai repercutir em todos os outros. Então, uma pessoa alcalina, você fala que naturalista é zen, né? Porque ele é alcalino. Então, ele tem, é mais fácil o emergir da intuição com o organismo em equilíbrio. Bons pensamentos. Então, você não precisa ficar forçando pensamentos. Aliás, tudo que é forçado é errado. É errado. Quando tempos atrás se descobriu a importância dos pensamentos positivos, se apresentou métodos de você ter pensamentos positivos. Treino. Técnicas, né? Não é assim que funciona. Já é uma diretriz dada pelo raciocínio, né? E não pelo espírito, né? Não, vou usar essa técnica, só vou ter pensamentos bons. Você está forçando, é uma coisa artificial. Não, seja uma pessoa boa, tão boa que nem lhe seja possível gerar um mau pensamento. Isso sim. Isso né? sim. E não tem técnica nenhuma. Naturalmente. É sempre a via de mão dupla, né? Mas eu ainda me preocupo muito em equilibrar o físico como ponto de partida. Primeiro passo. Não adianta você ensinar o Primeiro moço. passo, deixa eu puxar o braço para cá. É o primeiro passo. Você cuida do físico e também o seu interior, né? Porque Então, é o primeiro passo, tem que ter um passo do outro pé junto? eu acho que você tem que dar um pulo, então, né? Porque você não pode... É aquilo que eu falei no começo, né? Você pode ter a melhor diretriz para o seu físico, né? Se dentro de você continua tendo inveja, ciúme, ódio, né? É uma coisa até... Até te perguntar inveja, por exemplo. Inveja? Você fala assim, por exemplo, você reconhece seus defeitos, você fala, eu tenho um pouco de inveja. Tem um pouco de inveja. É inveja branca, né? Inveja branca. Ou até você fala assim, eu sou um pouco descontrolado, eu pego o controle um pouco. Mas me explica uma coisa, como uma coisa que é tratada de segunda importância, como o sentimento de inveja, por exemplo, né? Como isso pode gerar um estado degenerativo no nosso corpo, nas nossas funções orgânicas? Como é essa ponte, né? Como acontece de você ter um sentimento que carregar durante muito tempo, ele pode sobrecarregar alguma função vital? Bom, me expliquem isso. Não, Que é a segunda pergunta que não. Tudo bem, está forçando a gente. Eu forçando vou provocar vocês. A alma é o invólucro do espírito. Nós somos seres espirituais. Nós temos um invólucro um pouco mais fino também de matéria, né, que chama de matéria fina, que é o que a literatura da Ordem do Grau da Terra chama também. Esse invólucro, quando o espírito está envolto, né, com esse corpo, a gente chama que é espírito de alma, né? E por fim a gente tem esse invólucro nosso que a gente vê, que é o corpo de matéria grosseira. Esses sentimentos, assim, muito negativos, eles ferem a alma. Se a gente pudesse ver uma alma assim, ela tá deformada, ela está com doença, ela está doente, ela Tem mostra focos de doença. focos de doença. E isso não fica sem efeito no mundo físico. Não fica sem efeito, né? Muitos pesquisadores já viram a aura, que é uma outra coisa importante, que também dá para falar muito, né? A importância de conservar a aura como uma maneira de proteger, como uma forma de proteção. A aura seria esse invólucro. A aura é uma irradiação formada não pelo corpo físico e pelo corpo de matéria mais sutil, né? É um conjunto dessas irradiações. Então, se o corpo físico estiver saudável, se estiver bem cuidado, Radiação harmoniosa. isso, né? E a alma também, essa irradiação, ela é uma radiação protetora, né? E bonita também, né? A senhora Rosete, ela descreve as cores da alma de uma pessoa saudável e outra fumante. Olha como é que é. Um materialista, como é que é uma coisa densa, opaca, né? A pessoa está vestida a bebida, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Carol, é o seguinte: esses sentimentos, eles não são nada. Não é um nada. Não, nada. Só o fato de você sentir algo assim e você se abala com aquilo, prova que você tem um corpo mais fino. E esse corpo sofre com isso. Isso seria a explicação, por exemplo, para as tais das doenças psicossomáticas?
Eu acredito que sim, pelo menos a maior parte delas, né, Lúcia? Por exemplo, uma pessoa que está com uma tristeza ou teve uma questão na sua vida, ela acaba tendo um sentimento de tristeza tão acentuado que ela carrega isso e ela passa não só a sentir dentro dela como um sentimento palpável, mas isso leva a estado de cansaço, de exaustão, pode levar a dores físicas, a estagnação física. Então, o que eu queria é que vocês já estão explorando isso muito bem, né? Que as coisas sutis, elas fazem pontos com a nossa matéria mais densa, e as doenças psicossomáticas, como a doutora pode conversar um pouquinho com a gente, elas falam muito bem. Você tem uma tristeza, você continuou com aquilo, não conseguiu curar aquilo lá, daqui a 5 anos, na sua escadinha, você tem uma doença grave. Eu só queria fazer uma complementação do Teoria da Alma, e aqui, naquele capítulo do livro da Senhora Rosélis, do Enigma das Doenças e do Sofrimento, ele diz o seguinte: as qualidades negativas hostis à vida, como a mentira, a desconfiança, a inveja, etc., modificam a alma de modo terrível no decorrer do tempo. Elas modificam a um modo terrível no decorrer do tempo. Elas se transformam em bacilos venenosos. Pode-se dizer também em germes patogênicos, causando tumores, feridas, lesões, deformações e assim por diante. A alma reflete dessa maneira o fardo de culpas do karma. Por outro lado, qualidades boas, como verdadeiro amor ao próximo, confiança, justiça, alegria, gratidão, consideração, amor pela verdade, produzem uma vibração harmoniosa no plexo solar, atuando beneficamente sobre todo o sistema nervoso e sobre o estado geral do mundo. Legal, e tem a ver até, inclusive, queria que você explicasse um pouquinho, né? A questão dos hormônios. Você explicou da liberação da serotonina, adrenalina. Eu não conheço quais são e como eles se liberam, mas parece que há impulsos elétricos que influenciam esses estados e eles vêm de algum lugar. Eles vêm de algum lugar. De onde eles vêm? Você falou do plexo solar, você falou de aura. Existe um caminho lógico de se chegar na liberação de um hormônio, de um pensamento à liberação de um hormônio, como é o tema do seu livro. Como? Olha, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Você está falando, Roberto, e lógico, a gente vai fazer a fusão de ideias. Tudo é energia. Não é? São densidades diferentes de energia, mas tudo é energia. Isso já está mais que sabido. Magnética, O ar é energia pura. Se nós fôssemos... o que seria de sólido no átomo, já sabe que não é, mas ainda vamos considerar da nossa época. É o núcleo. O núcleo, o resto tudo é energia, que são as órbitas, né, por onde os elétrons orbitam. O núcleo, ele seria do tamanho de uma ervilha em relação a um átomo do tamanho de um prédio de 60 andares. Então, o átomo é energia. Essa cadeia é energia pura. Só que mais condensada do que a fala, do que o ar, né? Do que o pensamento. Mas tudo é energia. O espírito é energia. Então, eu tô fazendo o caminho inverso, como que manifestações espirituais, anímicas, né, da alma, interferem no físico energeticamente, né? É como você bater aqui, você reflete aqui, se eu tiver com a mão encostada, eu vou refletir na cadeira, e assim vai uma energia, não existe separação, afetando na outra, né? Então é tudo questão energética. Então é lógico que os sentimentos, os pensamentos, ou questões até mais profundas, vão repercutir lá na instância energética mais condensada, que é o corpo físico. Não tem dúvida. E a ciência vai buscar esses caminhos neuroendócrinos, né, elétricos. Ela vai explicar os caminhos. Mas se a gente tiver essa visão simples da energia, você já compreende que é natural uma instância decorrente da outra. Ela vai repercutindo na instância seguinte, né? Então, aí falando da somatização, esses são só nomes, viu, Carol e Roberto? Os sentimentos, eles vão, num dado momento, dar uma manifestação visível e palpável.
né? Hoje a gente sabe, tanto eu quanto a doutora Eliana, nós fazemos a análise da AIDS. A AIDS é uma coisa muito fantástica, né? É um exame que te abre uma compreensão muito profunda sobre o corpo físico e também é comportamental. Existe um segmento da análise iridológica que te dá o padrão comportamental da pessoa. Então, olha que interessante. Tem um tipo iridológico, um pesquisador americano que conseguiu classificar as íris. Não tem duas íris iguais, nem a direita é igual à esquerda, mas existem padrões semelhantes. O padrão gema, por exemplo, que é de um temperamento mais rígido, não gosta de mudanças, ele tem mais tendência a quadros articulares, a tumores, que são de consistência rígida. Olha que interessante. É o mesmo padrão. Estatisticamente. Aquele comportamento de rígido, e tem até na íris um sinal que chama anel da rigidez, ele aparece em pessoas com grande predisposição ou já portadores de quadros articulares, artroses, rigidez, tá? E tumores, que é de consistência rígida também. Olha, e ao longo de 28 anos, você vai tendo histórias e histórias que ilustram tudo isso, né? Então, a coisa não é só teórica. Me ocorreu agora, se vocês me permitem contar 2 casos que eu acho fantástico. Eu tive uma época 2 pacientes, não vou chamar de coincidência, porque não são coisas que a vida coloca na sua rotina. Para te dar exemplo, 2 pacientes com o mesmo tipo de câncer, raro, e 2 simultâneas. Uma nem conhecia a outra, uma do estado do Rio, outra do estado de São Paulo. E no mesmo estágio, uma teve uma evolução 100% favorável e a outra não. Ela faleceu da doença. Aí você fala, a genética interfere. Interfere também. É outro aspecto que conta. Mas nesse caso, as 2 tinham o mesmo padrão genético. Aí eles mostram. Mas uma era extremamente feliz. Vou resumir ela com a palavra feliz. E a outra era extremamente revoltada. Ela tinha várias características, mas vou resumir com a palavra revoltada. Ela era inconformada com o estado de doença. Ela tinha uma desarmonia interna muito grande. É outra vez. Então, aí você vê que o estado interno dando um resultado completamente divergente, né? Para a mesma doença, para o mesmo tratamento que as 2 trataram aqui. Esse é um exemplo. Outro exemplo interessante, um paciente já bem antigo, o tipo comportamental dele da alteraíris é de uma pessoa extremamente sensível, afetiva, emocional. A íris te dá essa clareza. E ele chegou no estágio severo de Parkinson. O Parkinson, quando você olha assim, a imagem que te chama a atenção é a ausência de mímica. Ele fica como da Idade Média dentro de uma armadura, tá? Ele tem movimentos assim robotizados. E esse paciente chegou. E quando nós olhamos a íris dele, tanto eu quanto a Eliana, nós falamos justamente isso, que ele era extremamente sensível, afetivo, criativo. Foi muito engraçado que ele respondeu assim, você deve estar vendo a íris de outra pessoa, porque esse não sou eu. E a história dele, ele fez um tratamento intensivo conosco, ficamos muito próximos durante tempo, um tratamento intensivo. E nesse período de convivência ali, de tratamento, ele trouxe à tona a história, veja que bonito, Roberto. Ele saiu do interior para São Paulo com 15 anos. No interior ele tinha uma vida totalmente afetiva, criativa, intuitiva, sensível. Foi para São Paulo com um propósito, vencer a vida. E chegou em São Paulo numa situação totalmente agressiva, né? Um garoto de 15 anos saiu do interior, foi morar bem no centro de São Paulo, já começou a trabalhar de office boy, e tudo isso veio à tona nesse convívio de tratamento. À medida que a gente reequilibrava o organismo dele, foram emergindo esses conteúdos internos, rápido, foram 15 dias de tratamento intensivo. E
ele contou a história seguinte, que tinha uma família que pedia esmola lá bem no centro de São Paulo, e todo dia ele passava e dava. Afetivo, sensível, emocional, ele dava esmola. Quando ele recebeu o primeiro salário, ele separou o que ele precisava para o mês e deu praticamente todo o pagamento dele para essa família e falou para a mãe das crianças: olha, a senhora vai para casa, faz uma compra e tira essas crianças da rua. No dia seguinte, ela estava no mesmo lugar com as crianças. Então, aquela decepção para ele de ver que ela não estava ali por necessidade, né, mas talvez por outras razões, se não tem ao caso, a dor que ele sentiu foi tanta, e isso ele que contou, com as palavras, eu estou repetindo as palavras dele, que naquele momento, um garoto com 15 anos, ele parou ali no centro de São Paulo e falou: ou eu esqueço a minha meta de vencer na vida e volto para o interior e vou levar minha vida lá, ou eu coloco uma armadura em mim para não ter esse sentimento, essa emoção, essa sensibilidade, essa afetividade e venço na vida. Ele fez a segunda opção. Então ele se tornou um homem extremamente tirano, rígido, ele era tirano com os funcionários, ele atingiu assim um Benefício da vida. estágio muito elevado na vida profissional, financeira e tudo mais. Ele venceu, dentro do propósito dele, ele venceu. Mas era um tirano, com os filhos, tirano, porque ele realmente pôs uma armadura para se proteger daquela maneira mais afetiva de ser. Então, olha o estado mental gerando físico. Por conta disso, ele desenvolveu um parto e realmente ele falou lá: ou eu ponho uma armadura em mim e venço na vida. Ele chegou aqui como um soldado da Idade Média dentro de uma armadura. Então, o mundo, o que eu acho que o que vai disso tudo, Roberto, que o mundo é muito maior do que a gente supõe, né? E o mundo visível é quase nada. O mundo, de fato, ele é invisível. E aqui é só, eu falo que é a ondinha na praia, né? Você sabe que eu estava ouvindo você falar, e quando você falou assim, bom, a carga genética também pode influenciar, e existe um aspecto também, a gente pode trazer de outras vidas uma propensão para ter uma doença, né? Então a gente tem lá um gene que pode desencadear, o protogene que pode desencadear alguma coisa, mas isso não necessariamente precisa acontecer, né? Se a gente, depende da mudança, se a gente fizer uma mudança interior a tempo, né, essa doença pode até nem eclodir. Bloqueia a expressão genética, como a gente chama. A senhora Rosélis fala o seguinte: uma doença kármica nunca precisa efetivar-se em toda a sua tenebrosidade. A pessoa em questão apenas tem de transformar-se interiormente e esforçar-se para a verdade e o reconhecimento. Ou seja, a gente traz aquela propensão de escolhas erradas em outras vidas, que pode desencadear agora, mas a gente tem a possibilidade de evitar isso se a gente mudar por dentro, né? Essa parte não visível é que você falou. Então, se a gente enxergar isso, a gente vê que é uma graça, né? É uma graça. Ela tem alguma função? A gente, uma doença, ela tem alguma função? Tem a função. Doença pode ser uma bênção, né? Eu estou aqui com... É difícil você falar isso, não, né? Olha aqui. Eu ouvi isso pela primeira vez. Doenças podem ser abençoadas conduzindo ao verdadeiro reconhecimento de Deus. Quantas vezes sucede que uma pessoa, somente através de sofrimento, chega a pensar sobre a vida e a morte, reconhecendo assim sua própria insignificância? Através de cada enfermidade, de cada sofrimento, vibram uma exortação e uma chamada. São mensageiros do amor, querendo salvar e curar. Até nas doenças existe graça, se a gente encara desse jeito, e não com revolta, né, daqueles dois exemplos. Não que a gente vá atrás de doença, a gente quer o contrário disso. Mas como nós somos atingidos por alguma moléstia ou uma enfermidade, a gente tem que ver isso com essa disposição, Lúcia. Sabe? Bom, eu errei alguma coisa, eu fiz. Muda, né? Muda. Reconhece os seus erros, né? Interiormente e exteriormente também, se você não cuida da sua saúde, porque a preocupação com a saúde e cuidar bem do corpo já mostra se o seu espírito está num degrau mais evoluído ou não.
Né? Quem se relaxa totalmente já mostra que está dormindo, né? É o espírito que está lá acomodado. Né? Porque o espírito ativo, ele jamais ia deixar o corpo largado sem cuidar dele. Porque o corpo é o nosso instrumento, né? Para a caminhada dessa. Exatamente, é o nosso instrumento. Então você não vai cuidar do seu instrumento. Se você negligencia a saúde física, como a doutora Malu falou, que é o foco principal do olhar dela, né? Se você negligencia essa saúde física, é como se você estivesse passando uma mensagem que isso aqui, esse corpo, logicamente, essa caminhada, essa vida, não é tão importante assim, não é algo tão valioso que vale o meu cuidado, ou vale o meu cuidado. A mensagem é essa mesmo. É isso, e isso é muito interessante. Você falou assim, um trecho do livro que você acabou de ler, você falou, tem pessoas que só através de uma doença param para pensar na existência, na vida e na morte, né? Que muitas vezes a vida é um tema que a gente celebra, a morte é um tema que a gente evita. E é muito comum você ter aqueles estados de doença e de cura em que a pessoa vai se transfigurar porque aconteceu um trabalho interno de busca de propósito ou de autoconhecimento, de resgate da intuição, né? É a questão de você ter um marco existencial. A doença muitas vezes é um marco existencial. Muitas vezes é um marco. Ela te obriga a mudanças, né? Te obriga. Te obriga. Ela faz você se mexer interiormente. Ela faz. A sorte da pessoa quando ela acha um trabalho que tem essa visão global, né? Porque eu brinco muito com as mães quando elas falam: o meu filho, assim, com sofrimento, o meu filho é diabético. Eu falo: ainda bem. Nossa! Eu devo levar um susto. Eu falo: ainda bem, porque isso o obriga a ter uma alimentação 100% saudável, não comer as porcarias que as crianças em geral comem. Ele vai estar melhor do que aquelas que não têm diabetes. Elas entendem. Mas isso é só a primeira fala, depois vem toda a explicação. Mesma coisa dos alérgicos. Eu vou estar lançando logo mais um livro chamado Alergia Nunca Mais, porque hoje em dia estou com um alérgico. O alérgico também, a família carrega um peso de ter um alérgico, né? O alérgico também ele tem esse trauma de ser alérgico. E eu falo assim: ainda bem, porque a alergia impõe restrições que só vão trazer benefícios. Uma vez faz extravagâncias alimentares, você tem que comer um alimento mais saudável, vai procurar um orgânico e tal. O resultado vai ser positivo. Então, até nessas coisas mais triviais, a doença pode ser benéfica, né? Ela evita extravagâncias, e você acaba forçadamente sendo conduzido para um caminho melhor. Eu gostaria de reforçar esse conceito de que saúde, de que doença não é azar, não é castigo, não é provação divina, não é coincidência, ela é escolha. Você colhe aquilo que escolhe. Então, ela é construída no dia a dia. E como o Roberto falou, a gente pode até trazer já, formado de outras vidas, a predisposição, tudo prontinho para passar por um sabor de uma doença, de um sofrimento. Mas é o hoje, é o agora, que vai conseguir ou consumar esse preparo ou até nos desviar do preparo. Então é hoje, no dia a dia, cada escolha do agora, né? A escolha do ambiente que frequenta, dos pensamentos, do que vai comer, do que vai comprar no supermercado, se vai dormir, se não vai dormir, do horário de dormir, dos convívios. É essa chamada que eu queria deixar da responsabilidade pela saúde física ser totalmente individual e construída no dia a dia a partir das escolhas.